Ela só queria passar despercebida, mas tropeçou bem no homem mais temido da sala, um milionário conhecido por não se apegar a ninguém. Ele olhou fixamente e disse: "Você vai me pagar com um jantar, e talvez com seu coração. O que será que aconteceu depois? Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo." A chuva caía forte sobre as ruas do centro de São Paulo naquela terça-feira de março. Marina Santos olhou para o relógio do celular pela terceira vez em 5 minutos. 14h45. Ela tinha exatamente 15 minutos para chegar ao escritório da construtora Horizonte, no outro lado da Avenida Paulista, para a entrevista de estágio que poderia mudar sua vida. "Por favor, me dê uma chance", sussurrou para si mesma, enquanto amarrava o avental sujo de café atrás da cintura. O Café Aroma, onde trabalhava há 2 anos, estava mais movimentado que o normal, devido ao tempo chuvoso. Executivos encharcados se aglomeravam nas pequenas mesas, criando uma atmosfera densa de vapores de café e conversas abafadas. Marina limpou rapidamente as mãos no uniforme e pegou a bolsa surrada embaixo do balcão. Dentro dela, cuidadosamente guardados em uma pasta plástica, estavam seu currículo, portfólio e todos os documentos necessários para a entrevista. Aquela oportunidade de estágio em uma das maiores construtoras de São Paulo representava tudo pelo que havia lutado nos últimos 3 anos da faculdade. "Marina, você não pode sair agora", gritou Dona Carmen, a proprietária do café, uma senhora de 60 anos com cabelos grisalhos sempre presos em um coque apertado. "Olha só como está cheio." "Dona Carmen, eu expliquei ontem e anteontem sobre a entrevista." "É só 1 hora, eu volto correndo." Marina respondeu, tentando manter a voz calma, apesar da ansiedade que crescia em seu peito. A mulher mais velha suspirou pesadamente, gesticulando com o pano de prato nas mãos. "Essa mania de querer ser mais do que é. Trabalho honesto não é suficiente para vocês, jovens de hoje?" Marina sentiu as palavras como um soco no estômago, mas respirou fundo. Dona Carmen não entendia. Não podia entender o que significava crescer em uma cidade pequena do interior de São Paulo, vendo os pais trabalharem de sol a sol em empregos que mal pagavam as contas, sonhando com um futuro diferente. A arquitetura não era apenas uma profissão para Marina. Era sua forma de construir pontes entre o mundo que conhecia e o mundo que desejava alcançar. "Eu preciso tentar, Dona Carmen." "Minha família está contando comigo", disse Marina, pegando o guarda-chuva velho que mantinha sempre atrás do balcão. Sem esperar por uma resposta, Marina correu em direção à porta. A chuva havia intensificado, transformando as calçadas em pequenos rios urbanos. Ela abriu o guarda-chuva, que imediatamente se virou do avesso com uma rajada de vento. Não, não", murmurou, lutando para consertá-lo, enquanto sentia a água fria começar a molhar seus cabelos, cuidadosamente arrumados de manhã. O trânsito estava caótico. Carros buzinavam impacientes, pedestres corriam de marquise em marquise, e o céu cinzento parecia desabar sobre a cidade. Marina olhou novamente para o celular. 14h52. 8 minutos. Ela começou a correr, desviando de poças d'água e pessoas, seu coração batendo não apenas pelo esforço físico, mas pela importância daquele momento. Seus tênis brancos, já gastos pelo uso diário, chapinhavam na água suja da calçada. A cada passo, Marina sentia a umidade penetrando através das solas finas, mas não diminuiu o ritmo. Na sua mente repetiram-se as palavras que havia ensaiado na frente do espelho naquela manhã. "Meu nome é Marina Santos. Tenho 23 anos e estou no último ano do curso de arquitetura." Foi ao virar a esquina da Rua Augusta que tudo aconteceu. Marina não viu o homem saindo do prédio comercial. Concentrada em checar mais uma vez o endereço no celular enquanto corria, ela colidiu com força contra o corpo alto e sólido que emergia da porta giratória de vidro do edifício. O impacto foi tão forte que a fez perder o equilíbrio completamente. O copo de café que carregava na mão direita, um café expresso duplo que havia pegado rapidamente para se dar energia antes da entrevista, voou em uma trajetória perfeita, derramando seu conteúdo quente e escuro sobre a camisa social branca impecável do desconhecido. "Ai, meu Deus!" Marina gritou, caindo de joelhos na calçada molhada. Suas mãos tremeram quando viu a mancha marrom se espalhando pelo tecido, obviamente caro.
Eu sinto muito, muito mesmo. O homem parou completamente, olhando primeiro para a camisa arruinada, depois para a jovem ajoelhada no chão. Gabriel Mendes havia saído de uma reunião particularmente tensa sobre o maior projeto de sua empresa, um complexo residencial de luxo que representava meses de negociações e milhões em investimento. Sua mente ainda processava números e estratégias quando o impacto aconteceu. Por um momento, Gabriel ficou apenas observando a cena. A garota no chão, molhada pela chuva, com cabelos castanhos grudados no rosto, roupas simples encharcadas, tentando freneticamente limpar a sujeira de suas próprias mãos antes de se levantar. Havia algo na urgência de seus movimentos, no desespero em seus olhos castanhos, que fez Gabriel pausar ao invés de simplesmente continuar andando como faria normalmente. Senhor, por favor, me desculpe. Marina conseguiu se levantar ainda tremendo. Eu posso pagar a lavanderia, eu posso... Ela parou ao realmente olhar para o homem pela primeira vez. Gabriel Mendes era alto. Devia ter pouco mais de 30 anos, com cabelos escuros penteados para trás e olhos azuis penetrantes que agora a observavam com uma expressão indefinível. Usava um terno escuro que, mesmo com a mancha de café, era claramente de uma marca cara. Havia algo em sua postura, na forma como mantinha os ombros eretos e o queixo ligeiramente erguido, que gritava autoridade e poder. Lavanderia, Gabriel repetiu, sua voz profunda cortando o som da chuva. Um sorriso quase imperceptível apareceu no canto de sua boca. Você acha que isso resolve? Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Claro que não resolveria. Aquela camisa provavelmente custava mais do que ela ganhava em um mês no café. Eu posso comprar uma nova. Pode levar um tempo, mas eu posso parcelar. Parcelar uma camisa? Gabriel inclinou a cabeça, estudando-a com curiosidade. Havia anos que ninguém oferecia para parcelar algo para ele. Na verdade, havia anos que ninguém o tratava como um ser humano normal, ao invés de um cheque ambulante ou uma oportunidade de negócio. Olha, senhorita... Ele fez uma pausa, esperando. Marina Santos. Ela respondeu rapidamente, ainda ofegante. Marina. Gabriel repetiu o nome, gostando do som. Você me deve uma camisa de R$ 400, mas eu tenho uma proposta melhor. Marina piscou várias vezes, confusa. R$ 400? Seu coração afundou ainda mais. Era quase meio salário. Uma proposta? Gabriel olhou para o relógio em seu pulso, um Rolex discreto, mas inconfundivelmente caro. Ele tinha uma reunião em 20 minutos, 3 ligações para retornar e um relatório para revisar antes do fim do dia. Sua vida era cronometrada em compromissos e responsabilidades. Mas algo sobre aquela garota molhada e desesperada o fez tomar uma decisão completamente fora de seu caráter habitual. Você vai me pagar com um jantar, disse Gabriel, sua voz firme, mas não hostil. Um jantar e... Ele hesitou por um segundo, surpreso com suas próprias palavras, e uma oportunidade de conhecer a pessoa por trás desse acidente. Marina ficou boquiaberta. Um jantar? Eu não entendo. É simples. Você me deve algo. Eu estou dizendo como pode me pagar. Gabriel tirou um cartão de visita do bolso interno do paletó e estendeu para ela. Gabriel Mendes, CEO da construtora Horizonte. Ligue para minha secretária e marque para sexta-feira às 8 da noite. Marina pegou o cartão com mãos trêmulas, lendo o nome da empresa. Construtora Horizonte. A mesma empresa onde tinha entrevista em... Olhou para o celular. 3 minutos. Construtora Horizonte? Eu tenho uma entrevista lá agora. Quer dizer, em 3 minutos. Exclamou, sem conseguir esconder o pânico na voz. Gabriel arqueou uma sobrancelha, genuinamente surpreso. Entrevista para quê? Estágio em arquitetura. É minha chance de... Marina parou percebendo quem era o homem à sua frente. O CEO, o chefe de todos os chefes da empresa dos seus sonhos. O silêncio se estendeu entre eles por alguns segundos, apenas o som da chuva preenchendo o espaço. Gabriel observou a realização cruzar o rosto de Marina. Viu a mistura de horror e esperança em seus olhos. Bem, disse ele finalmente, parece que nosso jantar pode ser mais interessante do que eu pensava. Marina ficou paralisada por alguns segundos, segurando o cartão de visitas como se fosse uma bomba prestes a explodir. Gabriel Mendes, CEO.
O homem cuja camisa ela havia arruinado era exatamente a pessoa que poderia aprovar ou reprovar seu estágio. Eu preciso ir, gaguejou guardando rapidamente o cartão na bolsa molhada. A entrevista? Claro, Gabriel assentiu, mas não se moveu para deixá-la passar. Boa sorte, Marina Santos. A forma como ele disse seu nome, com uma leve pausa entre as sílabas, fez um arrepio subir pela espinha de Marina. Ela acenou desajeitadamente e correu em direção ao prédio, suas pernas ainda tremendo pela mistura de adrenalina e nervosismo. O lobby da construtora Horizonte era impressionante. Piso de mármore italiano, paredes de vidro com vista para a cidade e uma fonte moderna no centro que criava um som relaxante de água corrente. Marina olhou para baixo e percebeu que estava pingando no chão impecável, deixando um rastro de água suja por onde passava. "Posso ajudá-la?" perguntou a recepcionista, uma mulher elegante de cerca de 40 anos, olhando com discreta desaprovação para o estado deploravelmente molhado de Marina. "Eu tenho entrevista às 3h. Marina Santos para o estágio de arquitetura", disse, tentando soar mais confiante do que se sentia. A recepcionista consultou a agenda no computador, franzindo ligeiramente a testa. "Senhorita Santos, a senhora está atrasada e..." Ela pausou, claramente constrangida. "Talvez queira se secar um pouco antes de subir." Marina olhou para si mesma no reflexo das portas do elevador. Estava irreconhecível. Os cabelos grudados no rosto, a blusa branca do uniforme transparente em alguns pontos devido à chuva, os sapatos fazendo barulho de água a cada passo. Essa não era a imagem profissional que havia planejado causar. "Eu posso usar o banheiro?" perguntou, a voz quase um sussurro. 5 minutos depois, Marina fazia o que podia para se arrumar. Torceu os cabelos molhados e os prendeu em um coque improvisado, secou o rosto e tentou disfarçar as manchas de água na roupa. No espelho, seus olhos castanhos pareciam maiores devido ao nervosismo, e ela respirou fundo várias vezes, tentando recuperar a compostura. "Você consegue", murmurou para si mesma. "Independente do que aconteceu lá embaixo, você merece estar aqui." O escritório de recursos humanos ficava no 12º andar. Quando as portas do elevador se abriram, Marina foi recebida por um ambiente moderno e acolhedor, com estações de trabalho organizadas e uma vista impressionante da cidade através das janelas panorâmicas. Marina Santos, uma mulher jovem, talvez alguns anos mais velha que ela, aproximou-se com um sorriso profissional. "Sou Carolina Ribeiro, do RH. Sinto muito, mas a senhora está 20 minutos atrasada." "Eu sei e peço desculpas. Tive um imprevisto no caminho", Marina respondeu, tentando soar profissional apesar do nervosismo. Carolina a conduziu até uma sala de reuniões pequena, mas bem decorada. "Não tem problema, essas coisas acontecem. Vamos começar?" Durante os próximos 40 minutos, Marina esqueceu completamente do encontro com Gabriel. Falou sobre seus projetos da faculdade, suas ideias sobre arquitetura sustentável, seus sonhos de criar espaços que fossem funcionais, mas também humanos. Carolina fazia perguntas técnicas, que Marina respondia com entusiasmo crescente, sentindo-se finalmente em seu elemento. "Seus projetos são muito interessantes", disse Carolina, folheando o portfólio. "Especialmente este aqui, o projeto de habitação popular. É raro vermos estudantes tão jovens se preocupando com responsabilidade social." Marina sorriu genuinamente pela primeira vez desde que havia saído do café. "Cresci vendo meus pais trabalharem muito por pouco. Acredito que a arquitetura deve servir a todos, não apenas quem pode pagar por design de luxo." "Perfeito. Bem, Marina, eu gostei muito do seu perfil. Vou passar sua documentação para a análise final, mas posso adiantar que você tem grandes chances de conseguir a vaga." "Sério?" Marina não conseguiu esconder a emoção na voz. "Sério. Há apenas uma formalidade. Todos os estagiários passam por uma aprovação final com nosso CEO. É só uma conversa rápida, mais protocolo do que qualquer coisa. O Sr. Gabriel geralmente nem..." "Marina, está tudo bem?" Marina havia empalidecido visivelmente ao ouvir o nome Gabriel. "O CEO? Ele precisa aprovar pessoalmente?" "Sim, mas não se preocupe. O Sr. Mendes é bem direto, mas justo. É só uma formalidade mesmo." 2 horas depois,
Marina estava sentada na sala de espera do último andar da construtora Horizonte. O escritório do CEO ocupava todo o andar, e através das paredes de vidro, ela podia ver Gabriel ao telefone, gesticulando enquanto falava. Ele havia trocado a camisa manchada por uma azul impecável e parecia completamente no controle de seu ambiente. A secretária, uma mulher de meia-idade com cabelos loiros perfeitamente arrumados, ofereceu café que Marina recusou educadamente. Seu estômago já estava revirado o suficiente. "O senhor Mendes a atenderá em alguns minutos", disse a secretária com um sorriso profissional. "Ele está terminando uma ligação internacional." Marina assentiu e tentou organizar os pensamentos. Como deveria se comportar? Fingir que não se conheciam? Mencionar o acidente? E se ele rejeitasse sua candidatura por causa da camisa? A porta do escritório se abriu e Gabriel apareceu, indicando que ela entrasse. Seu escritório era impressionante. Uma mesa de madeira escura que parecia ser feita de uma única árvore, estantes cheias de livros e prêmios, e uma vista de 180 graus da cidade de São Paulo. Modelos arquitetônicos de prédios famosos decoravam prateleiras, e Marina reconheceu alguns projetos que havia estudado na faculdade. "Sente-se, por favor", Gabriel disse, indicando uma poltrona de couro em frente à sua mesa. Sua voz era formal, profissional, completamente diferente do tom que havia usado na rua. Marina se sentou cuidadosamente, mantendo as costas eretas e as mãos cruzadas no colo. Gabriel permaneceu em pé por alguns segundos, folheando uma pasta que ela reconheceu como sendo seu portfólio. "Marina Santos", ele disse finalmente sentando-se. 23 anos, último ano de arquitetura na Universidade São Judas, trabalha meio período em um café para custear os estudos. "Sim, senhor", Marina respondeu, surpresa com o nível de detalhe que ele havia absorvido. "Interessante projeto de habitação popular aqui", Gabriel continuou, apontando para uma das páginas. "Fale-me sobre ele." Marina respirou fundo e começou a explicar seu projeto final da disciplina de projetos sociais. Conforme falava, viu Gabriel se inclinar ligeiramente para frente, seus olhos azuis focados intensamente em seu rosto. Era desconcertante ter toda aquela atenção direcionada a ela. "E você acredita que é possível construir habitação de qualidade com orçamento reduzido?" Gabriel perguntou quando ela terminou. "Acredito sim. É questão de priorizar funcionalidade sobre ostentação, usar materiais locais e técnicas de construção eficientes. A arquitetura não precisa ser cara para ser boa." Gabriel fez uma pausa, estudando-a. "E me diga, Marina, você costuma ser desastrada?" A pergunta a pegou completamente desprevenida. "Senhor, hoje, por exemplo, o acidente na rua, isso é comum?" Marina sentiu o rosto esquentar. "Não, senhor, eu estava atrasada para a entrevista e decidiu correr na chuva carregando café." Gabriel completou, uma pitada de divertimento em sua voz. Não exatamente o que se esperaria de alguém que quer trabalhar em projetos que exigem precisão. Marina engoliu seco. "O senhor está certo. Foi imprudente da minha parte, mas garanto que meu trabalho é sempre cuidadoso e..." "Relaxe", Gabriel interrompeu. E pela primeira vez desde que ela entrara no escritório, ele sorriu ligeiramente. "Não vou negar sua vaga por causa de um acidente." O alívio que Marina sentiu foi tão intenso que ela precisou se segurar na cadeira para não desabar. No entanto, Gabriel continuou. "Há condições." "Condições? Primeiro, você será estagiária diretamente subordinada ao meu escritório. Vai trabalhar em projetos que eu supervisiono pessoalmente." Marina piscou confusa. Isso era inusitado. Estagiários normalmente começavam em departamentos menores. "Segundo, nosso jantar de sexta-feira continua de pé. Considere parte de sua integração à empresa." "Senhor, eu não acho apropriado..." "Terceiro," Gabriel a interrompeu, sua voz ficando mais firme. "Você vai descobrir que eu não costumo aceitar não como resposta facilmente." Marina o encarou, tentando decifrar suas intenções. Havia algo em seus olhos, uma intensidade que ia além do profissional, mas ela não conseguia identificar exatamente o que. "Por que está fazendo isso?" perguntou finalmente, reunindo coragem. Gabriel se recostou na cadeira, considerando a pergunta. "Honestly, não tenho certeza. Talvez seja porque faz muito tempo que alguém não me oferece para parcelar alguma coisa para mim." Ele se levantou e estendeu a mão. "Bem-vinda à construtora Horizonte, Marina."
Você começa segunda-feira às 8 da manhã. E não se atrase. Marina apertou sua mão, sentindo a firmeza e o calor da palma dele contra a sua. Por um momento, seus olhos se encontraram e ela sentiu algo elétrico passar entre eles. Obrigada, Sr. Mendes. Não vou decepcioná-lo. Gabriel, ele corrigiu. E espero que não mesmo. Quando Marina saiu do escritório, sua cabeça estava girando. Havia conseguido o estágio dos seus sonhos, mas a que custo? E por que tinha a sensação de que sua vida havia mudado completamente em uma única tarde chuvosa? Segunda-feira chegou mais rápido do que Marina esperava. Ela havia passado o fim de semana em um estado de ansiedade constante, alternando entre a euforia de ter conseguido o estágio e o nervosismo sobre trabalhar diretamente com Gabriel. Havia contado para os pais sobre a oportunidade, omitindo cuidadosamente os detalhes sobre como havia conhecido o CEO. Minha filha arquiteta, sua mãe, Conceição, havia dito pelo telefone, a voz embargada de emoção. Seu pai e eu estamos tão orgulhosos. Sempre soubemos que você chegaria longe. Marina chegou à construtora Horizonte às 7h45 da manhã, determinada a não se atrasar novamente. Usava sua melhor roupa social, uma calça preta e blazer que havia comprado em uma liquidação no ano anterior, combinados com a única camisa branca decente que possuía. Seus cabelos estavam presos em um coque profissional, e ela havia se maquiado levemente para tentar aparentar mais confiança do que realmente sentia. A secretária de Gabriel, que se apresentou como Beatriz, a recebeu com um sorriso cordial, mas avaliativo. Era claro que ela estava acostumada a filtrar pessoas que tentavam se aproximar de seu chefe. Senhorita Santos, o Sr. Mendes está em reunião até às 9. Vou mostrar sua estação de trabalho. Para surpresa de Marina, sua mesa ficava em uma sala menor anexa ao escritório de Gabriel, com vista para a cidade e equipada com um computador de última geração e materiais de desenho profissionais. Era um espaço muito melhor do que ela havia imaginado para uma estagiária. O Sr. Mendes deixou isso para você, disse Beatriz entregando uma pasta espessa. É um briefing sobre o projeto em que você vai trabalhar. Ele quer que você estude tudo antes da reunião das 10. Marina abriu a pasta e seus olhos se arregalaram. Residencial Vila Nova Esperança. Era um complexo habitacional de médio padrão, exatamente o tipo de projeto com que sonhava trabalhar. As plantas mostravam apartamentos funcionais, mas bem distribuídos, com áreas comuns generosas e muito verde incorporado ao projeto. Por 2 horas, Marina mergulhou nos documentos. Estudou cada planta, cada especificação técnica, cada detalhe do cronograma. Era um projeto ambicioso. 200 unidades habitacionais para famílias de classe média baixa, com financiamento parcial do governo e parcial da própria construtora. Às 10 em ponto, Beatriz bateu na porta. Senhor, Mendes está pronto para recebê-la. Gabriel estava de pé atrás de sua mesa, analisando uma maquete quando Marina entrou. Ele usava um terno cinza escuro que realçava seus olhos azuis. E quando levantou o olhar para ela, Marina sentiu aquela mesma sensação elétrica da sexta-feira. Pontual, gosto disso, disse ele, indicando uma cadeira. O que achou do projeto Vila Nova Esperança? Marina se sentou e abriu seu bloco de anotações. É impressionante. A forma como vocês conseguiram maximizar o espaço sem comprometer a qualidade de vida é brilhante. Mas... Gabriel arqueou uma sobrancelha, claramente interessado. Eu notei que não há previsão de espaços para atividades comunitárias específicas. Área infantil, sim, mas pensei em talvez uma biblioteca comunitária ou espaços para cursos profissionalizantes. Gabriel se sentou lentamente, estudando o rosto de Marina. Continue. Famílias de classe média baixa muitas vezes precisam de apoio além da habitação. Se a construtora oferecesse parcerias com ONGs ou o governo para programas sociais, o projeto poderia ter um impacto ainda maior na comunidade. E onde você colocaria esses espaços sem comprometer a rentabilidade do projeto? Marina havia pensado nisso. Aqui, disse, apontando para a planta. O térreo do bloco C está previsto para ser garagem, mas a ocupação de carros nessa faixa de renda é menor. Poderia ser dividido, metade garagem, metade centro comunitário. Gabriel ficou em silêncio por alguns minutos, estudando as plantas com a sugestão de Marina em mente.
Finalmente, ele levantou os olhos. Interessante. Você pensou em como financiar essa adaptação? Parcerias público-privadas. A construtora oferece o espaço, o governo oferece os programas e a comunidade ganha. É um investimento a longo prazo na valorização do próprio empreendimento. Gabriel se recostou na cadeira, uma expressão pensativa no rosto. Você fez essa análise em 2 horas? Marina assentiu, começando a ficar nervosa. Foi precipitado? Eu deveria ter... Não. Gabriel a interrompeu. Foi perspicaz. Nossa equipe levou meses para desenvolver esse projeto. E você identificou uma oportunidade de melhoria real em 2 horas. O alívio de Marina foi visível. Obrigada, senhor. Gabriel, quero que você desenvolva essa ideia. Faça um estudo de viabilidade completo. Plantas, orçamento, parcerias possíveis. Você tem 1 semana. 1 semana? Marina engoliu seco. Era um prazo apertado para uma análise tão complexa. Problema? Gabriel perguntou, mas havia algo desafiador em sua voz, como se estivesse testando-a. Nenhum problema, Marina respondeu, erguendo o queixo. Vou fazer. Gabriel sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Ótimo. Ah, e Marina? Sim? Nossa reserva para jantar na sexta é às 8, no restaurante Amadeus. Vista casual elegante. Os dias seguintes passaram como um borrão para Marina. Ela chegava cedo, saía tarde e passava cada minuto livre trabalhando no projeto do centro comunitário. A biblioteca da faculdade se tornou sua segunda casa, onde pesquisava casos similares em outras cidades do Brasil e do mundo. Gabriel passava pela sua sala várias vezes ao dia, sempre com alguma desculpa. Documentos para assinar, dúvidas sobre outros projetos, reuniões que aparentemente precisavam ser marcadas pessoalmente ao invés de através de Beatriz. Marina começou a suspeitar que ele estava observando, embora não conseguisse entender por quê. Na quarta-feira, enquanto trabalhava tarde, ela ouviu vozes vindas do escritório de Gabriel. A porta estava entreaberta, e mesmo sem querer ouvir, as palavras chegaram até ela. Gabriel, você está brincando comigo? Era uma voz feminina irritada. Uma estagiária? Sério? Não é da sua conta, Camila. A voz de Gabriel soou cansada. Claro que é da minha conta. Todos estão comentando. Você nunca se envolve pessoalmente com funcionários e de repente aparece com uma garota que derramou café em você? Marina sentiu o sangue gelar. Camila. Ela havia ouvido esse nome ser mencionado por outros funcionários. Camila Andrade, arquiteta sênior da empresa, formada no exterior, de uma família tradicional de São Paulo. E pelo tom da conversa, alguém com quem Gabriel havia tido um relacionamento. O que aconteceu entre nós já passou, Camila, e minha vida pessoal não é assunto seu. Ah, então você admite que é pessoal, Camila retrucou. Gabriel, você mal conhece essa garota. De onde ela veio? Que família ela tem? Você acha que ela se interessa por você ou pelo seu dinheiro? Marina fechou os olhos, cada palavra de Camila ecoando seus próprios medos. Ela realmente não pertencia àquele mundo. Gabriel era rico, poderoso, educado. O que poderia ver nela além de uma distração temporária? Chega, Camila. A voz de Gabriel agora soava perigosa. Não vou discutir isso com você, e sugiro que mantenha suas opiniões sobre Marina para si mesma. Marina ouviu passos se aproximando da porta e rapidamente fingiu estar concentrada no computador. Camila saiu do escritório como uma tempestade, passando pela sala de Marina sem nem olhar para ela. Mas o clique alto de seus saltos no chão de mármore soou como uma declaração de guerra. Alguns minutos depois, Gabriel apareceu na porta da sala de Marina. Ainda aqui? Perguntou, mas sua voz soava diferente, mais suave. Só terminando umas pesquisas, Marina respondeu sem levantar os olhos da tela. Gabriel entrou na sala e se aproximou da mesa dela. Marina, olhe para mim. Relutantemente, ela ergueu os olhos. Gabriel estava mais perto do que esperava, e ela podia sentir o cheiro sutil de seu perfume. Não dê ouvidos a tudo que ouve por aí, disse ele, sua voz baixa, especialmente sobre mim. Eu não estava ouvindo, Marina mentiu. Gabriel sorriu ligeiramente. Má mentirosa. É uma qualidade admirável, na verdade. Ele se afastou um pouco, mas continuou observando-a. Marina, preciso que você entenda uma coisa. Eu não costumo me envolver com funcionárias, com qualquer pessoa, na verdade.
Minha vida é complicada. Então por que está fazendo isso? Marina perguntou, a mesma pergunta que havia feito na entrevista. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Porque quando você ofereceu para parcelar uma camisa para mim, pela primeira vez em anos, alguém me tratou como uma pessoa normal, não como uma conta bancária ou uma oportunidade de negócio. Marina sentiu algo se mexer em seu peito. Gabriel, nosso jantar ainda está de pé? Ele perguntou. Marina hesitou. Tudo nela gritava que era uma má ideia. Eles eram de mundos diferentes. Ele era seu chefe. Pessoas como Camila sempre estariam por perto para lembrá-la de que ela não pertencia ali. Mas quando olhou nos olhos azuis de Gabriel, viu algo que a surpreendeu. Vulnerabilidade. Por trás de toda aquela confiança e poder, havia um homem que parecia tão perdido quanto ela. Está, disse finalmente. Gabriel sorriu, e dessa vez foi um sorriso completo, que iluminou todo o seu rosto. Ótimo. E Marina? Sim, pode me chamar apenas de Gabriel. Deixemos o senhor para o escritório. Depois que ele saiu, Marina ficou olhando para a tela do computador sem realmente ver nada. Sexta-feira estava chegando rápido, e ela tinha a sensação de que não seria apenas um jantar. Seria o início de algo que poderia mudar sua vida para sempre. Para melhor ou para pior. Sexta-feira chegou com um nervosismo que Marina nunca havia sentido antes. Ela havia passado a tarde toda tentando decidir o que vestir para um jantar em um restaurante que, depois de pesquisar na internet, descobriu ser um dos mais caros e exclusivos de São Paulo. Sua pequena coleção de roupas parecia ainda mais inadequada diante do desafio. No final, optou por um vestido preto simples que havia comprado para a formatura do ensino médio e que ainda servia, combinado com os únicos sapatos de salto que possuía. Soltou os cabelos, deixando-os caírem em ondas naturais sobre os ombros, e se maquiou com mais cuidado do que costume, tentando parecer sofisticada sem exagerar. O restaurante Amadeus ficava nos Jardins, em uma casa antiga convertida que exalava elegância discreta. Marina chegou pontualmente às 8 horas, depois de ter gastado quase metade do salário do mês em um táxi para não chegar suada e desarrumada. O Maitri a conduziu até uma mesa reservada no jardim interno, iluminado por luzes suaves entre as árvores. Gabriel já estava lá, mais casual do que ela o havia visto até então. Calça social escura e camisa social sem gravata, os primeiros 2 botões abertos. Quando ele se levantou para cumprimentá-la, Marina sentiu aquela familiar aceleração do coração. Você está linda, disse Gabriel, puxando a cadeira para ela se sentar. Obrigada, Marina respondeu, tentando soar casual apesar do nervosismo. Este lugar é incrível. É um dos meus favoritos. Discreto, boa comida e longe dos olhares curiosos do mundo corporativo. O garçom trouxe o cardápio e Marina tentou disfarçar o susto ao ver os preços. Uma entrada custava mais do que ela ganhava em 2 dias no café. Gabriel pareceu perceber seu desconforto. Pode pedir o que quiser, Marina. É por minha conta, obviamente. Eu sei, mas... Ela hesitou. Não estou acostumada com isso. Gabriel se inclinou ligeiramente para a frente. Com o quê? Com jantares caros? Com jantares, período, Marina admitiu, corando. Quer dizer, não assim. Meus pais sempre trabalharam muito, saídas eram raras. E na faculdade, bem, meu orçamento é mais para sanduíches do que para restaurantes. Algo mudou na expressão de Gabriel. Ficou mais atenta, mais interessada. Me conte sobre sua família. Marina hesitou. Não queria parecer uma coitada, mas também não conseguia inventar uma história diferente. Meu pai trabalha em uma metalúrgica no interior. Minha mãe é costureira. Eles se esforçaram muito para me dar educação. Quando passei no vestibular para São Paulo, venderam o carro para me ajudar com os primeiros meses. E você trabalha para se sustentar. No Café Aroma, sim. Dona Carmen não é a pessoa mais fácil do mundo, mas ela me permitiu ajustar os horários conforme as aulas. Gabriel ficou em silêncio por alguns momentos, rodando a taça de vinho entre os dedos. Sabe, Marina, eu cresci com tudo isso, disse finalmente gesticulando ao redor. Restaurantes caros, escolas particulares, viagens para o exterior. Nunca precisei trabalhar para ter nada. Deve ter sido bom, Marina disse, sem conseguir disfarçar uma ponta de inveja. Você pensaria que sim, Gabriel respondeu, sua voz ficando mais séria. Mas há um preço para tudo.
Quando você cresce sem nunca precisar lutar por nada, nunca sabe realmente do que é capaz. E as pessoas se aproximam por interesse. Como Camila? Marina perguntou antes de conseguir se deter. Gabriel levantou os olhos surpreso. Você ouviu nossa conversa? Não era uma pergunta, e Marina assentiu, sentindo-se envergonhada. Não foi por querer. As vozes... Camila e eu tivemos um relacionamento, Gabriel disse diretamente. Durou 2 anos. Terminamos há 6 meses quando descobri que ela estava vazando informações sobre a empresa para um concorrente. O pai dela tem negócios com eles. Marina sentiu um nó no estômago. Ela traiu sua confiança. Ela me traiu de todas as formas possíveis, Gabriel confirmou, amargura evidente em sua voz. Desde então, eu me fechei. Não confio facilmente. Por isso é tão desconcertante o que sinto quando estou com você. O que você sente? Marina perguntou, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. Gabriel a olhou intensamente. Que posso ser eu mesmo. Que você está aqui porque quer estar, não porque quer algo de mim. Eu quero algo de você, Marina disse honestamente. Quero aprender. Quero crescer profissionalmente. Quero que você me veja como uma arquiteta competente, não apenas como a garota que derramou café na sua camisa. Gabriel sorriu, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. Marina, seu projeto do centro comunitário é brilhante. Discuti com minha equipe sênior hoje. Vamos implementá-lo. Marina quase derrubou a taça de vinho. Sério? Sério. Com algumas adaptações, mas a ideia base é sua. Parabéns, você acabou de fazer sua primeira contribuição significativa para um projeto de milhões de reais. A alegria de Marina era palpável. Seus olhos brilhavam, e Gabriel se viu pensando que nunca havia visto nada tão bonito quanto aquele sorriso genuíno de felicidade. Não acredito. Meus pais vão ficar tão orgulhosos. Eles têm razão para estar, Gabriel disse. Você é talentosa, Marina. Muito talentosa. O resto do jantar fluiu naturalmente. Conversaram sobre arquitetura, sobre sonhos, sobre as diferenças entre suas criações. Gabriel contou sobre a pressão de comandar uma empresa que seu avô havia construído, e Marina falou sobre seu sonho de um dia projetar habitações populares que fossem belas e funcionais. Quando a sobremesa chegou, um petit gâteau que Marina experimentou pela primeira vez na vida, Gabriel fez uma pergunta que a pegou desprevenida. Marina, você gostaria de ir comigo ao lançamento do projeto Vila Nova Esperança na próxima semana? É um evento social. Haverá imprensa, investidores. Quero que você esteja lá quando apresentarmos sua ideia do centro comunitário. Marina parou com a colher no meio do caminho até a boca. Mas eu sou apenas uma estagiária. Você é a arquiteta que melhorou um projeto de 20 milhões de reais. Gabriel corrigiu. E eu gostaria de ter você ao meu lado. A forma como ele disse isso, a intensidade em seus olhos, fez Marina perceber que não estava falando apenas sobre trabalho. Gabriel, ela começou, mas ele interrompeu. Eu sei que é complicado. Eu sei que somos de mundos diferentes. Mas Marina, há algo entre nós. Você sente também? Marina assentiu lentamente. Sentia sim. Sentia cada vez que ele entrava na sala e seu coração disparava. Sentia quando seus olhares se cruzavam e o mundo ao redor parecia parar. Sentia agora, olhando para aquele homem poderoso que de alguma forma a fazia sentir especial. Eu sinto, admitiu. Gabriel estendeu a mão sobre a mesa e Marina a pegou. Seus dedos se entrelaçaram e ela sentiu a mesma eletricidade da primeira vez que se tocaram. Então vamos devagar, disse Gabriel. Sem pressão. Quero conhecer você melhor, Marina Santos. A mulher, não apenas a arquiteta. E segunda-feira chegou com uma energia diferente para Marina. O fim de semana havia passado em uma nuvem de memórias do jantar com Gabriel e ela se pegou sorrindo sozinha várias vezes. Mas quando chegou ao escritório, a realidade a atingiu como um balde de água fria. Beatriz a cumprimentou com frieza inusual e Marina notou olhares curiosos e sussurros pelos corredores. A notícia de que ela havia jantado com o CEO aparentemente havia se espalhado rapidamente pela empresa. Marina, a voz de Carolina do RH a chamou quando ela passava pelo 12º andar. Posso falar com você um momento?
No escritório de Carolina, Marina sentiu o estômago se apertar quando viu Camila sentada em uma das cadeiras, com expressão satisfeita. Marina, sente-se, por favor, Carolina disse, sua voz profissional mais tensa. Recebi algumas preocupações sobre sua posição na empresa. Que tipo de preocupações? Marina perguntou, embora desconfiasse da resposta. Bem, Carolina hesitou. Há rumores sobre seu relacionamento com o Sr. Mendes sendo inadequado para o ambiente profissional. Camila se inclinou para a frente. Marina, eu não tenho nada contra você pessoalmente, mas precisa entender que Gabriel é um homem complicado. Ele tem responsabilidades, uma empresa familiar para manter. Não pode se dar ao luxo de distrações. Distrações? Marina repetiu, sentindo a raiva crescer. Vamos ser francas, Camila continuou, sua voz adquirindo um tom condescendente. Você é bonita, jovem, diferente do que Gabriel está acostumado. É natural que ele se sinta atraído, mas isso vai passar. E quando passar, você será apenas mais uma funcionária que vai ter que conviver com o constrangimento. Camila tem experiência nesses assuntos. Carolina adicionou, claramente desconfortável, mas determinada a seguir o protocolo. Ela está preocupada com o bem-estar de todos os envolvidos. Marina olhou para Camila, vendo a malícia mal disfarçada em seus olhos. Era claro que aquilo não era sobre proteger ninguém. Era sobre ciúme e territorialismo. Agradeço a preocupação, Marina disse, mantendo a voz firme. Mas minha vida pessoal não afeta meu trabalho, e meu trabalho fala por si só. Claro, Camila sorriu friamente. Como o projeto do centro comunitário que Gabriel está implementando. Muito conveniente ele aceitar a primeira sugestão da nova estagiária, não acha? A implicação atingiu Marina como um soco. Está insinuando que... Não estou insinuando nada, Camila respondeu. Apenas observando que certas proximidades podem criar percepções equivocadas sobre mérito profissional. Marina se levantou, tremendo de raiva. Meu projeto é bom independente de qualquer coisa pessoal. E se alguém tem dúvidas sobre isso, posso apresentar todos os estudos e justificativas técnicas que fiz. Marina, Carolina interveio. Ninguém está questionando suas habilidades, apenas sugerindo que talvez seria melhor manter um pouco mais de distância profissional. Vocês já conversaram com Gabriel sobre isso? Marina perguntou. O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Entendo, Marina disse, dirigindo-se à porta. Obrigada pelo conselho. Ela saiu da sala com a cabeça erguida, mas por dentro estava destruída. As palavras de Camila ecoavam em sua mente. Será que realmente Gabriel havia aprovado seu projeto por mérito ou por interesse pessoal? De volta à sua sala, Marina tentou se concentrar no trabalho, mas era impossível. Cada vez que ouvia passos no corredor, seu coração disparava pensando que poderia ser Gabriel. Quando ele finalmente apareceu, no meio da tarde, Marina mal conseguiu olhar para ele. Marina, está tudo bem? Você parece distante. Estou bem, ela mentiu, mantendo os olhos na tela do computador. Gabriel fechou a porta atrás de si e se aproximou da mesa dela. Marina, olhe para mim. Relutantemente, ela levantou os olhos. Gabriel a estudou por alguns segundos, sua expressão ficando cada vez mais séria. O que aconteceu? Nada aconteceu. Marina, a voz de Gabriel ficou firme. Eu conheço essa empresa há 15 anos. Sei quando há fofocas circulando. O que estão dizendo? Marina hesitou, depois suspirou. Que meu projeto só foi aprovado porque estamos saindo, que sou uma distração, que não pertenço aqui. Gabriel fechou os punhos, sua mandíbula se contraindo. Quem disse isso? Não importa quem disse. Importa se é verdade. Claro que não é verdade. Gabriel explodiu. Seu projeto é brilhante, Marina. Revolucionário. A equipe toda concordou. Depois que você disse que gostou, Marina apontou. Gabriel, seja honesto comigo. Se eu fosse um homem de 50 anos com a mesma ideia, você teria dado a mesma atenção? Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, e esse silêncio foi como uma punhalada no coração de Marina. Eu não sei, ele admitiu finalmente. Talvez não. Mas, Marina, isso não diminui o valor da sua ideia. O fato de você ter chamado minha atenção não torna seu trabalho menos válido, mas torna questionável, Marina disse, sua voz quase um sussurro. Toda vez que eu conseguir algo aqui,
As pessoas vão pensar que foi por causa de nossa proximidade. Gabriel se aproximou mais, colocando as mãos na mesa dela e se inclinando para que ficassem no mesmo nível de olhos. Marina, eu não posso mudar o que as pessoas pensam, mas posso te dizer uma coisa. Você é uma das mentes mais brilhantes que já passaram por esta empresa. Com ou sem mim, você ia chegar longe. Como você pode ter certeza? Porque Gabriel sorriu ligeiramente. Você é a primeira pessoa que conheço que consegue me fazer questionar decisões de 20 milhões de reais e ainda estar certa. Marina sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Gabriel, talvez devêssemos devagar, como você disse, muito devagar. Gabriel assentiu, embora algo em seus olhos se apagasse ligeiramente. Se é isso que você quer. É o que preciso, Marina corrigiu. Por enquanto. Gabriel se afastou, voltando à sua postura profissional. Certo. Então vamos manter as coisas estritamente profissionais por enquanto. Mas, Marina? Sim. O convite para o lançamento continua de pé, como reconhecimento profissional ao seu trabalho. Você merece estar lá. Depois que ele saiu, Marina apoiou a cabeça nas mãos. Fazer a coisa certa nunca havia sido tão doloroso. A semana que se seguiu foi uma das mais difíceis da vida de Marina. Gabriel manteve sua palavra sobre manter as coisas estritamente profissionais, mas a tensão entre eles era palpável. Suas interações se limitavam ao essencial do trabalho, mas Marina podia sentir o peso de seus olhares e percebia como ele hesitava antes de falar com ela. Camila, por outro lado, parecia ter recuperado parte de sua confiança. Voltou a frequentar o escritório de Gabriel com mais regularidade, sempre com alguma questão urgente para discutir. Marina tentava ignorar, mas era impossível não notar como Camila fazia questão de passar por sua sala, após essas reuniões, sempre com um sorriso satisfeito. O evento de lançamento do residencial Vila Nova Esperança seria realizado em um hotel 5 estrelas na Avenida Paulista. Marina passou horas tentando decidir o que vestir, finalmente optando por um vestido azul marinho emprestado de sua colega de faculdade, Júlia, que era mais ou menos do seu tamanho. Você tem certeza de que quer ir? Júlia perguntou enquanto ajudava Marina a se arrumar no pequeno apartamento que dividiam. Parece que vai ser meio tenso. Preciso ir, Marina respondeu, aplicando rímel com mãos ligeiramente trêmulas. Meu projeto vai ser apresentado. Não posso deixar que ninguém diga que não tive coragem de aparecer. O salão do hotel estava elegantemente decorado, cheio de pessoas bem vestidas que Marina reconhecia dos jornais de negócios. Investidores, jornalistas, políticos, arquitetos renomados. Era um mundo completamente diferente do seu. Marina chegou sozinha e foi recebida por um funcionário da construtora que a conduziu até uma mesa reservada. Para sua surpresa, ela não estava sentada com os outros estagiários e funcionários júniores, mas em uma mesa próxima ao palco, junto com os executivos sêniores da empresa. Gabriel estava no centro do salão, cumprimentando convidados importantes. Ele usava um smoking impecável que realçava sua altura e presença imponente. Quando seus olhos encontraram os de Marina, ele acenou discretamente, e ela sentiu aquele familiar aperto no peito. Marina! A voz de Carolina a fez se virar. A gerente de RH se aproximou com um sorriso que parecia um pouco forçado. Que bom que você veio. Como está se sentindo? Nervosa, Marina admitiu. É minha primeira vez em um evento assim. Você vai se acostumar, disse uma voz atrás dela. Camila apareceu deslumbrante em um vestido vermelho que provavelmente custava mais que o salário anual de Marina. Gabriel sempre gosta de mostrar seus projetos especiais. A forma como ela disse projetos especiais fez Marina se encolher internamente, mas ela manteve a postura ereta. Estou aqui pelo trabalho, Camila. Claro que está, Camila sorriu, mas seus olhos eram frios. Aliás, ouvi dizer que você vai apresentar sua contribuição para o projeto. Que emocionante para uma estagiária. Antes que Marina pudesse responder, as luzes se apagaram parcialmente e Gabriel subiu ao palco. Sua presença comandou imediatamente a atenção de todos no salão. Boa noite, senhoras e senhores. Sua voz profunda ecoou pelo microfone. Obrigado por estarem aqui para o lançamento de um projeto que representa mais do que apenas construção civil. O residencial Vila Nova Esperança é sobre comunidade, sobre dar às famílias não apenas uma casa,
mas um lar. Marina observou Gabriel falar, admirando sua confiança e eloquência. Ele explicou os detalhes técnicos do projeto, os benefícios sociais, a sustentabilidade ambiental. E então, chegou o momento que ela estava esperando e temendo ao mesmo tempo. Mas talvez o aspecto mais inovador deste projeto seja uma adição que surgiu de uma mente jovem e brilhante da nossa equipe. Gabriel continuou, seus olhos encontrando os de Marina na plateia. Um centro comunitário integrado que oferecerá biblioteca, espaços para cursos profissionalizantes e atividades sociais. Uma ideia que transforma a habitação em verdadeiro desenvolvimento social. A tela atrás de Gabriel mostrou as plantas do centro comunitário que Marina havia desenvolvido. Ela sentiu uma onda de orgulho e nervosismo ao ver seu trabalho sendo apresentado para aquela audiência importante. E gostaria de chamar ao palco a arquiteta responsável por essa inovação, Gabriel disse, estendendo a mão em direção a Marina. Marina Santos. O salão ecoou com aplausos educados enquanto Marina se levantava, suas pernas tremendo ligeiramente. Ela subiu ao palco intensamente consciente de que centenas de olhos estavam fixos nela. Marina, Gabriel disse quando ela chegou ao seu lado, gostaria de falar sobre sua visão para o centro comunitário. Marina pegou o microfone com mãos que esperava não estarem tremendo visivelmente. Obrigada, Gabriel. Sr. Mendes. Ela se corrigiu rapidamente. Quando analisei o projeto Vila Nova Esperança, vi uma oportunidade de ir além da habitação. Acredito que a arquitetura verdadeiramente social deve nutrir não apenas o corpo, mas também a mente e o espírito da comunidade. Ela falou por 5 minutos sobre suas ideias, sobre parcerias com ONGs, sobre a importância de espaços que promovessem educação e desenvolvimento pessoal. Quando terminou, os aplausos foram mais calorosos e ela notou várias pessoas na plateia fazendo anotações. Obrigado, Marina, Gabriel disse quando ela devolveu o microfone. Por um momento, seus olhos se encontraram e ela viu algo ali que fez seu coração pular, orgulho genuíno e algo mais profundo. Após a apresentação, Marina foi cercada por pessoas querendo conversar sobre o projeto. Jornalistas faziam perguntas, investidores demonstravam interesse e até mesmo alguns arquitetos sêniores a elogiaram pela inovação. Era surreal estar no centro de tanta atenção positiva. Senhorita Santos, um homem mais velho se aproximou. Sou Roberto Tavares, da revista Construção. Gostaria muito de fazer uma entrevista com a senhora sobre esse conceito de arquitetura social integrada. Marina estava respondendo às perguntas do jornalista quando percebeu uma comoção perto do bar. Gabriel estava conversando intensamente com Camila, suas vozes baixas, mas suas expressões tensas. Ela tentou se concentrar na entrevista, mas não conseguia deixar de observar a discussão. Uma garota inexperiente fazendo apresentações para investidores de milhões. Marina conseguiu ouvir parte da fala de Camila, quando o jornalista parou para anotar algo. Camila, já basta. A voz de Gabriel soou perigosamente baixa. Você passou dos limites. Eu passei dos limites? Gabriel, você está sendo cego. Ela é o quê? Gabriel interrompeu, sua voz agora audível para quem estava próximo. Inteligente? Talentosa? Dedicada? Porque é isso que eu vejo. Marina se desculpou rapidamente com o jornalista e se afastou, não querendo ser a causa de uma cena pública. Ela se dirigiu ao terraço do hotel, precisando de ar fresco e alguns minutos para processar tudo o que estava acontecendo. A vista de São Paulo à noite era impressionante do V7 no andar. As luzes da cidade se estendiam até o horizonte, criando um mar brilhante de vida e movimento. Marina se apoiou na balaustrada, respirando profundamente. Fugindo da festa, a voz de Gabriel atrás dela a fez se virar. Precisava de um momento, ela respondeu. Foi intenso. Gabriel se aproximou, ficando ao lado dela na balaustrada. Você foi brilhante lá dentro. Completamente natural, confiante. Nasceu para isso. Não me senti natural, Marina admitiu. Me senti como uma fraude. Como se todos soubessem que eu não pertenço a esse mundo. Gabriel ficou em silêncio por alguns momentos, observando a cidade. Quer saber um segredo? Eu me sinto assim quase todos os dias. Marina o olhou, surpresa. Você? Mas você nasceu para isso. Nasci para herdar isso, Gabriel corrigiu. Não é a mesma coisa.
Meu avô construiu esta empresa do zero, com trabalho duro e visão. Meu pai a expandiu com estratégia e networking. E eu simplesmente recebi tudo pronto. Mas você é bom no que faz. Todo mundo respeita você. Respeitam meu sobrenome, minha conta bancária, meu poder, Gabriel disse amargamente. Poucos se importam com quem eu realmente sou por baixo disso tudo. Marina sentiu uma pontada de compreensão. É por isso que você fica interessado em pessoas como eu? Porque eu não sabia quem você era quando nos conhecemos? Gabriel se virou para encará-la completamente. Não, Marina. Eu fico interessado em você porque quando você olha para mim, vê possibilidades. Vê alguém que pode ser melhor. Quando você sugeriu aquele centro comunitário, não estava tentando me impressionar ou ganhar pontos. Estava genuinamente tentando melhorar o projeto. Gabriel, Marina começou, mas ele continuou. E hoje, quando você subiu naquele palco e falou sobre arquitetura social, vi uma paixão real. Você não estava performando, estava compartilhando algo em que acredita profundamente. Marina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Mas Camila tinha razão sobre uma coisa. As pessoas sempre vão questionar se meus sucessos são por mérito ou por outras razões. Deixe elas questionarem, Gabriel disse, sua voz firme. Marina, em 2 semanas você conseguiu algo que arquitetos sêniores não conseguem em anos. Mudou fundamentalmente como pensamos sobre nossos projetos. Isso não é sorte ou favor. É talento puro. E se não der certo? E se eu decepcionar você? Gabriel pegou suavemente o rosto de Marina entre as mãos. Marina Santos, você é incapaz de me decepcionar. Você já me fez ser uma pessoa melhor só por me mostrar que é possível se importar genuinamente com o impacto do nosso trabalho. Eles estavam muito próximos agora, e Marina podia sentir a respiração de Gabriel. Gabriel, eu estou com medo. Do quê? De me apaixonar por você, ela sussurrou, porque acho que já estou. Gabriel sorriu, um sorriso suave e verdadeiro. Então estamos no mesmo barco. Porque eu já me apaixonei por você no momento em que você ofereceu para parcelar uma camisa para mim. Quando Gabriel a beijou suavemente no início, depois com mais intensidade, Marina sentiu que todas as suas defesas desmoronaram. Ali, no terraço com a cidade inteira aos seus pés, ela finalmente parou de lutar contra o que sentia. Quando se separaram, Gabriel apoiou a testa na dela. Marina, não me importo com o que as pessoas vão dizer. Não me importo se é complicado. Só me importo com você. E agora? Marina perguntou. Agora, Gabriel sorriu. Vamos voltar lá para dentro de mãos dadas e mostrar para todo mundo que você não é apenas minha estagiária. Você é a mulher que está mudando minha vida. Marina respirou fundo, reunindo coragem. E se Camila fizer mais escândalo? Então ela vai descobrir o que acontece quando alguém mexe com a pessoa que eu amo. Gabriel respondeu, estendendo a mão para ela. Marina pegou sua mão, sentindo a força e segurança em seus dedos. Você me ama? Completamente, Gabriel disse sem hesitar. E você? Marina sorriu, sentindo-se mais confiante do que havia se sentido em semanas. Também, completamente. Juntos eles voltaram para o salão, prontos para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer, porque agora eles sabiam que, independente dos obstáculos, enfrentariam tudo juntos.